Estamos já com imagens do paddock de Moreira de Cónegos, este que foi o palco em 2011 do Campeonato Nacional de XCO e esta que é também a segunda prova de 3 do troféu Objetivo 2012, instituído no ano passado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o objetivo de auxiliar os atletas da Seleção Nacional de XCO na sua luta pela qualificação olímpica. Estamos já com imagens das senhoras que se preparam para começar a sua prova aqui em Moreira de Cónegos. No dia anterior a este dia dos grandes nomes, juntaram-se cerca de 300 alunos de escolas de Entre Douro e Minho para uma prova de BTT do desporto escolar, num sinal claro do crescimento que a modalidade está a atingir em todo o país. Temos já então o início da prova com um arranque muito forte da estoniana Maris Maier, atleta que corre pela equipa portuguesa da Soma Maratonas, mas desde cedo Lúcia Vasquez Crespo da Candy Bike Interdesign Monte Mozinho a assumir a liderança e aqui já a cavar um fosso de alguns metros para as suas perseguidoras. Aqui um pouco destacada deste trio Joana Barbosa, ali a ter a companhia de Maris Maier, que entretanto perdia 2 posições. Mais atrás tínhamos Ana Rita Vigário, ela que depois de um período inicial da época com alguns problemas de saúde, parece agora estar a conseguir atingir a sua regularidade em termos exibicionais. Aqui temos Lúcia Vasquez Crespo, ela a ser a líder incontestada desta prova de categoria C3. Importa dizer que a prova seguinte será realizada em maio, no dia 6 de maio, será o XCO Internacional de Melres, outra prova de classe C3. No final existirá a soma das pontuações então dos rankings deste troféu Objetivo 2012, cujo primeiro lugar em cada prova dá 10 pontos, segundo 6, terceiro 4, quarto lugar dá 2 pontos e o quinto o primeiro. No final então serão somados e teremos o vencedor e a vencedora desta prova, que além da Taça de Portugal e do Campeonato Nacional, venha então acrescentar algum sal à temporada competitiva portuguesa. Aqui temos Joana Barbosa. Ela está a fazer uma época de bom nível depois de no ano passado ter estado afastada por motivos regulamentares. Ela a não desistir e a regressar, a mostrar toda a sua paixão por esta modalidade. E tínhamos por esta altura então, mantinham-se as 3 primeiras posições, com Lúcia Vasquez Crespo na frente, com Joana Barbosa no segundo lugar e com a estoniana Maris Maier na terceira posição. Este circuito de Moreira de Cónegos a ser um circuito conhecido pela sua técnica, até por algumas descidas bastante perigosas que atraem os aficionados do BTT, ansiosos por poderem ver a mestria na condução destas e destes atletas que ano a ano vão povoando esta localidade, que é já um ponto de paragem obrigatória do calendário velocipédico nacional. Na quinta posição tínhamos aqui Carla Cabral, que acabaria também esta prova nesse preciso lugar. Uma prova desde o início com as posições a estarem bem cimentadas. Não houve, se podemos assim dizer, muita emoção em termos de troca de lugares na classificação das elites femininas. Aqui temos a vitória de Lúcia Vasquez Crespo, ela que está a fazer uma grande época, venceu em Silves na etapa da Taça de Portugal, foi segunda na Póvoa de Lanhoso e agora vence esta prova do troféu Objetivo 2012. Temos já a fila da frente do setor masculino. À partida tínhamos um trio que parecia ser o trio dos grandes candidatos à vitória final, o trio composto pelos atletas da Seleção Nacional de XCO, Mário Costa, Rubén Almeida e também David Rosa. Aqui vemos na frente Rubén Nunes, outros atletas que têm estado em muito bom plano no pelotão nacional neste início de temporada, mas eram a partir dos 3 atletas da Seleção Nacional de XCO, também eles com boas partidas, a serem os principais candidatos ao triunfo final. Vemos aqui a partida de juniores, logo desde o início na frente os 2 atletas mais bem cotados desta categoria, Gonçalo Amado ali a assumir desde logo a primeira posição e no segundo lugar, no seu encalço, tínhamos Diogo Figueiredo, o atleta da Juventude das Marinhas. Tal como prevíamos, o trio dos atletas da seleção a juntar-se desde cedo.
esta prova, apesar de ser uma prova de categoria C3, ou seja, das provas menos pontuadas em termos de calendário UCI, a ser também muito importante em termos de pontuação para o ranking olímpico, uma vez que, havendo provas de diferentes categorias, C1, C2 e C3, há um limite de provas de cada categoria que os atletas podem fazer para obterem a sua pontuação final para o ranking olímpico, ou seja, as provas C3 também têm uma importância grande numa qualificação que se prevê discutida ao milímetro este ano. Nesta prova aparecerem também atletas de uma segunda linha que a médio prazo poderão tornar atletas de primeira linha, atletas de seleção nacional. Falamos de Ruben Nunes, de Hugo Magalhães, também de Jacinto Fiuza. Todos eles a terem um início de época bastante interessante e a mostrarem credenciais que os poderão catapultar então para outro patamar, assim consigam explorar os seus limites. Quem estava por esta altura na frente era David Rosa. Ele que, apesar de uma queda aparatosa na véspera desta prova, enquanto fazia o reconhecimento do circuito, conseguiu então voltar a mostrar que está num grande momento de forma. Ele que aparecia aqui em Moreira de Cónegos, tal como o Ruben Almeida, já como que de malas feitas para a África do Sul, onde os dois atletas vão participar na etapa inaugural da Taça do Mundo em Pietermaritzburg, na África do Sul. Também numa evidência de que a luta pela qualificação olímpica está a levar os atletas portugueses aos maiores patamares do XCO internacional, e eles que têm mostrado que cada vez mais são capazes de competir com os melhores nomes do pelotão internacional. Por esta altura tínhamos então David Rosa na frente, Ruben Almeida na segunda posição e mais atrás Mário Costa. Nesta prova iriam pontuar para o ranking olímpico os 5 primeiros atletas, ou melhor, iriam ter pontos UCI os primeiros 5 atletas. Por esta altura temos nas 3 primeiras posições, nas 3 posições que dão acesso então à soma da qualificação olímpica, temos David Rosa, Ruben Almeida e Tiago Ferreira, que esteve ausente por lesão, ele que participou na Andaluzia Bike Race e aí lesionou-se, uma perda ainda que temporária importante, numa altura em que todos os pontos são fundamentais para a qualificação. Nos juniores tínhamos um verdadeiro passeio por parte de Gonçalo Amado, ele que tem mostrado neste início de temporada estar de certa forma um degrau acima do resto da concorrência. Ele até agora venceu todas as provas em que participou e venceu-as sempre com uma margem bastante considerável, se tivermos em conta que os juniores partiram depois dos elites e nesta altura Gonçalo Amado rodava na 5ª posição à geral. Temos bem uma ideia do valor e do estado de forma do atleta então da Saertex Lavrinhas. Na segunda posição mantinha-se Diogo Figueiredo. Tínhamos na terceira posição José Dias da Casa do Povo de Retorta. No entanto, a segunda e a terceira posição iriam alterar-se até a final. Diogo Figueiredo ia ter um problema, um furo, que o obrigaria então a perder tempo e que faria com que José Dias assumisse a segunda posição final. David Rosa tranquilo na descida, já muito perto da meta. Ele tinha uma diferença de mais de 3 minutos para Ruben Almeida nesta altura. E aqui temos David Rosa a somar mais pontos para o ranking da qualificação olímpica. Ele acabava esta prova com 1 hora, 31 minutos e 18 segundos, menos 3 minutos e 36 do que Ruben Almeida, que mesmo assim cumpria os objetivos a que se propunha, ou seja, a soma de mais pontos para o objetivo nacional. E na terceira posição, também a pontuar para o ranking da UCI, Mário Costa, o atleta da ASC Bike Zone, ali junto de Joana Monteiro, que fez segundo na Juniors, numa prova vencida por Ana Tomás. E aqui na 4ª posição, Ruben Nunes. E no 5º lugar, um atleta da Saertex Lavrinhas, José Lourenço. Uma excelente prova para este atleta da equipa de Viana do Castelo. Era um circuito exigente fisicamente, com altas subidas e a descidas também com algum perigo e isso tinha que fazer com que os atletas soubessem gerir a prova
à sua melhor maneira para não prejudicar o resto da época que ainda falta e ainda é bem longa. Esta prova serviu também de preparação para a prova da próxima semana, que vai ser importantíssima, da África do Sul, e as sensações foram positivas. Não ganhei, mas mesmo assim penso que foi um resultado bastante positivo. A cabeça, essa já está mesmo na África do Sul, uma prova importante, a palavra de ordem é mesmo conseguir pontuar? Sim, o objetivo principal é tentar entrar nos 60 primeiros e tentar fazer uma prova sem falhas. Mais do que isso, tentar ganhar o máximo de experiência para o resto da época. O balanço é muito positivo, são 10 pontos do CI, esta prova era uma classe 3, tornava-se importante que os 3 primeiros lugares fossem para atletas portugueses, assim foi, estou feliz com isso. Fiz uma prova, não diria calma, mas calculista, não risquei nada nas descidas, perdi algum tempo, claro, mas nas subidas aí sim punha um ritmo forte, mas muito constante, e cheguei ao fim com uma vantagem segura e era esse o meu objetivo. De Moreira de Cónegos para a África do Sul, quais são as expectativas para essa prova da Taça? Contra atletas têm apoio logístico com estruturas do outro mundo, apenas tenho que me concentrar naquilo que possa fazer, pontuar o mais que conseguir. Se não conseguir, pronto, temos que pôr as mãos na consciência e ver também com quem estamos a competir e com que meio estamos a competir com os atletas de fora. Tivemos um balanço bastante positivo. Ontem, com a prova do desporto escolar, tivemos cerca de 300 atletas, 300 crianças a participar. De tarde, uma mostra de trial bike, que teve bastante aderência. Vamos ter também no final da tarde, mais uma mostra de trial. Na prova principal, hoje, do XTO, tivemos 161 atletas a participar, correu tudo dentro da normalidade, as quedas não foram bastante acentuadas, portanto correu tudo muito bem. Nós na prova de Valderrama tivemos um nível competitivo mais alto, tivemos cá mais atletas, era uma prova de classe 2, nesta prova foi praticamente um domínio só nacional. Em termos de pontuação foi excelente, quer dizer, nós nas duas provas tivemos aqui um bom conjunto de pontos e temos estado a evoluir. É fácil de ver que quer o nível dos nossos melhores atletas, quer dos outros, que tem estado realmente cada vez mais alto. Isso também se deve realmente ao facto do tipo de provas que temos tido, destas provas internacionais, e dos atletas de nome que vêm cá, vêm dar mais nível às nossas competições.